Bom, o correspondente de alocação de memória para alocação de disco a gente começa a ver agora, né? Então, se eu precisar ler e gravar frequentemente num disco, eu vou querer espalhar pedaços do arquivo pelo disco sem a necessidade que esses pedaços sejam contíguos, sejam vizinhos um do outro, né? Então, assim, a forma mais imediata, talvez, de fazer isso seja a gente ter uma estrutura que guarde os nomes dos endereços e os blocos iniciais. A gente já sabe o nome dessa estrutura, na verdade, né? É o diretório, né? Então, no diretório, eu guardo o bloco inicial de um arquivo, né? Acesso os dados desse arquivo nesse bloco inicial, e se ele precisar de mais de um bloco, no final do bloco eu coloco o endereço para o próximo, e assim por diante, né? O grande problema dessa lista encadeada dessa forma é que, se eu quiser ler, por exemplo, o terceiro bloco, eu tenho que passar necessariamente pelo primeiro e pelo segundo bloco. Então, a leitura fora de ordem, ela pode ser muito pouco eficiente, tá? E aí os sistemas operacionais não usam essa estratégia exatamente dessa forma, mas usam uma variação, que é mover essa tabela de encadeamento para uma área especial, ao invés de colocar no final dos blocos, né? Que a FAT. Essa área de armazenamento é chamada de FAT ou então de inode, dependendo da estratégia que foi utilizada. Deixa eu dar uma lida aqui só para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. FAT contém bloco inicial e cada bloco contém o endereço do próximo bloco, contém os dados do arquivo. O arquivo pode se espalhar pelo disco, não sofre com fragmentação externa. É lógico, é igualzinho na memória, né? Não tem fragmentação externa, mas tem fragmentação interna, né? Isso aí vai ter de qualquer jeito no disco, porque as alocações são sempre em blocos, né? Eu sempre aloco blocos de armazenamento, como por definição ou por premissa, os discos são armazenamento de massa, a gente tem volumes maiores de armazenamento. A organização é sempre em blocos, eu sempre aloco blocos, então eu sempre vou ter fragmentação interna. Lembrando o que é fragmentação interna. Eu tenho um bloco, né? Eu aloco um bloco, vamos dizer que esse bloco tenha 1024 bytes. Tem mais que isso na prática, né? Mas vamos supor, 1024 bytes. Se eu precisar armazenar 1023, eu vou alocar um bloco. Perfeito. Se eu precisar de armazenar 1024, eu vou alocar ainda um bloco. Mas se eu for precisar de armazenar 1025, eu vou precisar de dois blocos, né? Então eu vou alocar 2048, quer dizer, vou comprometer ou marcar como usado no meu disco 2048 e vou estar usando só, de fato, 1025. Isso é fragmentação interna. Eu tenho um grande espaço dentro de um bloco que eu não precisaria, mas eu não posso usar porque ele está alocado para aquele arquivo, mesmo que aquele arquivo não use, né? O acesso sequencial é mais lento, aleatório muito mais lento, porque eu tenho que ir passando por todos. Na verdade, eu não faço acesso sequencial, né? Eu sempre faço ele, aliás, não faço aleatório, né? É sempre sequencial, porque eu tenho que ir passando por cada bloco para descobrir qual é o próximo, né? Melhor eficiência se movermos a lista para uma tabela à parte, né? É a tal da FAT, ou então o inode. FAT é utilizado mais no Windows, inode nos sistemas para Linux, como XT3, XT4, né? O problema de manter essas tabelas separadas é que, se eu tiver disco grande, eu vou ter uma tabela muito grande, né? Então, próximo videozinho vamos falar de FAT.